Olá pessoal, professor Emerson, professor de espanhol do projeto A Prova Timon. Sejam todos bem-vindos. A gente está à inteira disposição para dar dicas para vocês acerca da disciplina de espanhol. E hoje a gente vai mostrar para vocês algumas das principais questões que costumam cair, os principais formatos de questões, o que você levar em consideração que vai te ajudar a fazer uma boa pontuação. Na prova de espanhol do Enem, em especial o Enem, são 5 questões de interpretação de texto. É muito importante que você saiba algumas características que são levadas em consideração, como algumas palavras que são mais comuns, mais recorrentes, que caem nos textos, nos tipos de textos diferentes, e que se você souber, se você tiver o conhecimento dessas palavras, vai te ajudar bastante a identificar qual é o tema central do texto, qual é a mensagem que quer se passar, e isso é fundamental para o nosso objetivo. Como você pode ver, a gente trouxe este material aqui para justamente apresentar-lhes essas principais palavras que são bem comuns em todo e qualquer tipo de texto. Como você pode ver, primeiro tipo de palavrinhas, você tem algumas palavrinhas que nós chamamos de conjunções de oposição ou de adversidade. As mais comuns, as mais corriqueiras nos textos em geral são pero, sin embargo e sino. Pero e sino significam mas, da mesma forma, mas tem uma pequena diferença. Como você pode ver, como está destacado, sino só é utilizado após uma frase negativa. Tanto pero como sin embargo são utilizados para expressar oposição. Por uma questão de estética, nada mais do que isso. Pero geralmente vem após uma vírgula e sin embargo vem após ponto no começo de um parágrafo. Como você pode acompanhar nestes exemplos, que diz o seguinte: primeiro, el muchacho estava muito nervioso, pero hizo um bom trabalho. O rapaz, o garoto, estava muito nervoso, mas, porém, fez um bom trabalho. Você vê que o pero, mas, vem depois de vírgula. El virus é muito perigoso. Sin embargo, no todo le hacen caso. O vírus é muito perigoso, no entanto, entretanto, nem todo mundo lhe dá devida atenção, né? Isso serve até como uma alerta para a rapaziada. Como você pode ver, pero, sin embargo, a mesma ideia de oposição. Agora, olha a terceira. Fernando não é argentino, sino uruguaio. Este sino também significa mas, da mesma forma que pero. Mas a diferença é que ele vem, ele sempre aparece após uma frase negativa. Olha o não aqui. Fernando não é argentino, sino uruguaio. É utilizado para corrigir o que foi dito anteriormente, certo? Entendido? Na sequência você tem aqui algumas palavrinhas que nós chamamos de conjunções concessivas. Concessão porque o nome já diz que concede, que permite que algo ocorra. É um empecilho, introduz um empecilho que não impede que algo ocorra. As mais comuns, as mais utilizadas são aunque, si bien, no obstante, pese a ou pese a que, às vezes o que é omissível, e apesar de que. Lembrando que apesar no português é junto, em espanhol é separado, mas em espanhol se diz apesar de que. Você pode trazer o português como embora, apesar de, mesmo que, e por aí vai. Certo? Para mostrar para você a utilização de alguma dessas palavrinhas, você tem a seguinte frase: aunque no te guste, voy contigo a esse lugar desconhecido. Aunque, embora, mesmo que você não goste, eu vou com você nesse lugar desconhecido. No lugar dessa palavrinha que está em vermelho, o destaque, aunque, você pode colocar qualquer uma das demais sem alterar o sentido. Aunque, si bien, no obstante, pese a que, todas expressam essa ideia de empecilho que não impede que algo ocorra, certo? A primeira, aunque, essa que está em destaque, é a mais usada, é a mais comum. Na sequência você tem mientras e entanto. Tanto mientras como entanto significam enquanto no português. Enquanto é aquela palavra que diz que duas ações ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente. Mientras yo hablo, tu anotas. Mientras voy a la cocina, tu vas aqui à la sala, e por aí vai. Mientras indica duas situações ocorrendo ao mesmo tempo. O mientras ou entanto só são utilizadas com esse intuito, mas a primeira é a mais utilizada, mais comum de você encontrar. Na sequência você tem así que, entonces ou por lo tanto. Aqui nós temos um exemplo que nós chamamos em espanhol de falso amigo ou falso ordinário, expressão que parece com uma no português, só que significa outra, coisa diferente. Como você pode ver, así que
parece com assim que em português. Só que você vai entender, você vai traduzir como então ou portanto, que indica conclusão, consequência do fato anteriormente mencionado, certo? Você lembra de uma frase que diz assim: penso, logo existo, do filósofo francês René Descartes? Se você fosse passar ao pé da letra em espanhol, seria pienso, luego existo. Mas no lugar desse luego, você também pode colocar así que, ou entonces, ou por lo tanto, que indica a mesma coisa. Pienso, así que existo, indica a conclusão. A principal palavrinha que a gente no português utiliza para indicar uma dúvida, uma hipótese, uma condição é o si. O si no português se escreve assim, S-E. Em espanhol você também diz si, mas você escreve assim, S-I, sem acento. Si yo puedo, yo te ayudo. Si tu quieres, yo voy contigo. Esse ciclo hipotético condicional é assim que se escreve e é o mais utilizado. É possível, é provável que você encontre alguns desses sinônimos que também expressam a condição. Sempre e quando, com tal que, desde que, ou em tanto e enquanto. Todos eles significam a mesma coisa. Na sequência você tem aqui mais uma expressão que nós chamamos de falso amigo ou falso cognato, que é enquanto. A gente viu no slide anterior que, para dizer que duas ações ocorrem ao mesmo tempo, a gente utiliza enquanto no português e no espanhol, mientras. Se você vir essa estrutura enquanto no espanhol, você vai traduzir, você vai entender como assim que, término de uma ação, começo imediato de outra. Assim que eu souber, eu te aviso. Enquanto sepa, eu te digo, eu te aviso. Enquanto receba, eu te pago. Assim que, no momento em que. Do mesmo jeito que enquanto, você pode utilizar tão pronto ou apenas, com esse mesmo sentido, com esse mesmo intuito. Na sequência você tem entretanto ou mientras tanto. Entretanto no português é uma estrutura que indica oposição. Lá no primeiro slide, você pode ver, você pode voltar o vídeo para comprovar, onde tem sin embargo. Esse sin embargo é o equivalente a no entanto, entretanto, contudo, todavia, expressões que indicam oposição ao que foi dito anteriormente. Se por acaso você estiver lendo o texto em espanhol e você vir entretanto escrito junto ou separado, como está aparecendo aqui, você vai traduzir ao português com enquanto isso, durante esse tempo, que expressa uma duração de uma ação ao mesmo tempo de outra. Enquanto isso, durante esse tempo. Você pode utilizar o entretanto ou mientras tanto, dá igual, certo? Você tem também a palavra además, muito importante. Además dá a ideia de soma, de acréscimo, de adição, né? Além disso, além do mais, ao que foi mencionado anteriormente. E na sequência, algumas palavrinhas muito importantes que você sabe, que você conhece o significado também para saber qual é a ideia que está transmitindo na frase. Você tem aún, incluso, aún, todavía, a menudo, adrede, ojalá e quizás. Muita atenção com aquela palavrinha aún. Você vê que tem um exemplar sem acento, outro com acento. Este acento é justamente para diferenciar o seu significado. Com acento é uma coisa, sem acento é outra. Isso é fundamental que você saiba. Não é a mesma coisa, não é a mesma palavra, são significados diferentes. Se você vir a palavra aún sem acento ou a palavra incluso, você pode traduzir no português como mesmo, até mesmo, inclusive, indicando soma, acréscimo. Se você vir a palavra aún com acento, e também com a palavra todavia, mais um exemplo de palavrinha que nós chamamos de falso cognato. No português é uma coisa, em espanhol é outra. Aún e todavia, você vai traduzir o português como ainda. No português, quando você vê a palavra todavia, você vai traduzir, você vai entender como, no entanto, porém, indica oposição. Só que no espanhol, se você estiver vendo a palavra todavia, você vai traduzir por ainda. Por exemplo, a frase, você já terminou? Ah, ainda não. Em espanhol, já terminaste? Todavia não, ou no todavia, a mesma coisa, certo? Na sequência você tem a menudo que significa frequentemente, muitas vezes, quase sempre. Uma expressão similar a essa, parecida com essa que temos no português também, é a miúde. Acho que você já viu isso em alguma música por aí, né? Faz menção a alguma ação, alguma situação que ocorre com um espaço de tempo pequeno, curto, entre uma vez e outra, né? Frequentemente, muitas vezes, quase sempre, tá certo? Adrede significa de propósito, intencionalmente, porque quis. Ojalá indica desejo, expressa aspiração, coisa que você quer muito que algo aconteça, né? Ojalá você termine esta pandemia, ojalá consigas. E a última, quizás,
que indica dúvida, né? Talvez, é possível que, provavelmente, possivelmente. Em espanhol você pode encontrar quizá, sem o S, quizás, com o S, ou a própria palavra talvez, só que separado. Talvez, mesma coisa, certo? Para mostrar para vocês a utilização, a importância de nós conhecermos essas palavras, veja o quanto que isso pode ajudar a responder uma questão de Enem. Aqui a gente tem para você uma questão de uma das provas do Enem que foi aplicada recentemente, perguntando qual é o significado de uma palavra ou expressão. Temos aqui o texto, né? Mas antes de você ler o texto, a gente sempre recomenda que você leia primeiro o enunciado da questão. Quando você lê primeiro o enunciado, você já vai mais direcionado ao texto. Você já vai sabendo o que é que a questão está pedindo e não vai perder tempo com coisas supérfluas. Veja o seguinte, a primeira questão diz o seguinte, ó, pela expressão puro floro, infere-se, conclui-se, você chega à conclusão que o autor utiliza nessa expressão, considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como uma oportunidade para quê? Por que foi que ele utilizou essa expressão puro floro? Ó. Olhando aqui na frase onde ele se encontra, você tem o seguinte, veja a primeira linha do texto, que diz o seguinte, no título, en el día del amor, no a la violencia contra la mujer. Hoy es el día de la amistad y del amor. Sin embargo, parece que es puro floro entre muchas parejas, sobre todo hacia las mujeres. O que quer dizer tudo isso? No título diz o seguinte, ó, no dia do amor, não há violência contra a mulher. Se você vir em espanhol qualquer menção ao dia do amor e da amizade, você vai entender que é o dia 14 de fevereiro. O dia 14 de fevereiro, mundialmente chamado de dia de São Valentim, ou Valentine's Day, dia de São Valentim em espanhol, é o equivalente ao nosso dia dos namorados aqui, que no Brasil nós comemoramos no dia 12 de junho. Mundo afora, em muitos países é comemorado no dia 14 de fevereiro e é chamado de Dia do Amor e da Amizade ou dia de São Valentim. Veja só, na frase, hoje é o dia da amizade e do amor. Sin embargo, veja que está introduzindo uma outra frase com uma estrutura de oposição, aquela que a gente viu lá no começo do nosso vídeo. No entanto, parece que é puro floro entre muitos casais, parejas, casais, principalmente para com as mulheres. Quando você utiliza uma frase e introduz a seguinte com uma conjunção, estrutura de oposição, você vai, naturalmente, introduzir algo contrário ao que foi dito anteriormente. Hoje é o dia da amizade e do amor. Não é algo bom? Não é algo que se goste, que seja bom de se usufruir? Mas quando digo assim que parece que é puro floro para muitos casais, olhe bem para essa expressão, puro floro. Puro floro vem de quê? Vem de flor. Essas questões que perguntar qual é o significado, qual a intenção do autor em utilizar, você lembra que sempre é utilizado no sentido conotativo, não é ao pé da letra, do jeito que é. Não está falando de flor literalmente, está comparando com. Se você vir flor, faça uma alusão. O que é uma flor? Uma rosa, por exemplo. Não é algo bonito, cheiroso, agradável de se ver? Mas o que nós temos por trás da rosa? Em parte de baixo? Não são espinhos? Ao pé da letra, de fato, é bom pegar no espinho? Não. Essa alusão aqui, quando fala em florear, é dizer que visualmente é bonito, mas por trás não é o que se aparenta, não é bem aquilo que está se propagando. No dia do amor e da amizade, não é algo para todo mundo celebrar? Não é algo para todo mundo comemorar, dizer que é bom, usufruir? Mas para muitos casais não é bem assim. Por quê? Porque, infelizmente, há muita violência ainda, né? No dia do amor e da amizade, né? Muitos casais não têm o que comemorar porque, infelizmente, ainda há esses casos. Na sequência do texto diz o seguinte, ó, por isso o Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis lança a segunda etapa da campanha, se te quieren, que te quieran bien. Lembrando que em espanhol o verbo querer faz menção a gostar, ter afeto da pessoa. Se te querem, se gostem de você, porque te queiram bem, que gostem realmente, sem machucar, sem fazer nada ruim. Essa campanha procura deter de uma vez o maltrato contra a mulher e, para isso, conscientizar sobre a importância de denunciar esses casos. Embora haja forte combate à violência contra a mulher,
Os números são preocupantes. A cada hora se denunciam 17 casos, e no total, os centros de emergência da mulher e o Ministério atenderam em um ano a mais de 36 mil denúncias, das quais 7 mil eram de meninas e adolescentes menores de 17 anos. Um amor. Se você é testemunha, que presenciou, quem viu, se você é testemunha ou vítima de algum tipo de violência, quer seja física, psicológica ou sexual, você deve ligar gratuitamente para o número 100 de um telefone fixo ou celular, tá certo? Aí a questão pergunta, quando o autor do texto utiliza essa expressão pura ou flora, ele quis se referir a quê, metaforicamente? Ele falou que se hoje é o dia da amizade e do amor, mas para muitos casais não é bem assim. Dentre as alternativas, qual nós elegeríamos como a correta? Você tem proteger as populações mais vulneráveis, evidenciar as ações eficazes do governo, camuflar a violência de gênero existente no país, atenuar os maus-tratos cometidos por alguns homens, ou enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina. Qual é o objetivo desse texto? Falar sobre uma campanha de combate à violência contra a mulher. Mas veja bem, atenha-se ao enunciado, veja o que ele está perguntando. Quando diz assim, o que foi que o autor quis ao utilizar essa expressão puro ou floro? Visualmente é legal, dia do amor e da amizade, mas na verdade por trás tem espinhos, tem situações desagradáveis. Então você vai marcar aqui a letra C de casa, que indica falsa aparência, falsa realidade de alguns relacionamentos, tá certo? Na sequência, você tem aqui um segundo texto, apresentando mais uma das estruturas que nós vimos, que é importante que você saiba o seu significado. Veja só esse cartaz, essa imagem. Como é que você traduziria essa frase? Está querendo falar o quê? Supondo que você não entenda o que está escrito, partindo desse pressuposto, como é que você vai fazer essa questão? Primeiro, veja enunciado, veja bem o que se quer, para depois você ir ao texto, à imagem, para ser mais objetivo. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se fazer o quê? Aí você volta aqui no cartaz, e veja qual é a mensagem que está se passando. Ah, professor, eu não entendi a frase que está escrita. Pois olhe para a imagem. Geralmente você vê esse símbolo onde? Indica o quê? Uma vaga de cadeirante, de deficiente. Tente achar nessa imagem aí onde está falando de estacionamento. Qual é a palavra que está falando de estacionamento? Você tem essa aqui, aparcamento, tá vendo? Se te quedas, o verbo quedar em espanhol significa ficar, de permanecer, de apropriar, ficar para si. Se te quedas, se você fica com a minha vaga no estacionamento, pois fique com a minha deficiência. Você não quer usar a vaga? Saber se é bom? Pois use a vaga tendo a real necessidade, para você ver se é realmente bom. O intuito dessa campanha é fazer o quê? Olhe bem das alternativas. Será que todo mundo quer ser deficiente para poder utilizar a vaga? Não, Então, o intuito é você respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Resposta aqui presente na letra B, tá certo? E por último, você tem aqui um tipo de texto que é bem comum, a questão de poemas. Quando você vê poemas, eventualmente numa prova do Enem, no simulado, na prova em geral, você leva em consideração o uso de metáforas. Não vai querer traduzir tudo ao pé da letra. Quando se trata de provas de Enem, quando se trata de vestibulares e você está fazendo uma questão de interpretação de texto, o ideal é que você tente ler traduzindo para identificar de que está se tratando. Mas não vai traduzir ao pé da letra. Leve em consideração o uso de linguagem conotativa. Quando fala assim, como nesse caso, caña, falando de cana de açúcar mesmo, El negro junto al cañaveral, el yanqui sobre el cañaveral, la tierra bajo el cañaveral, sangre que se nos va, sangre que es perdida. Quando você vê este poema, você leva em consideração isso, talvez tenha uma linguagem conotativa. Olha bem o enunciado da questão. O que ele quer saber?
Sobre o plantio da cana-de-açúcar, quando eu falei canavial, né? Na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas para indicar metaforicamente, olha aí a questão da conotação, como é que ele utiliza isso? Quando ele diz que a terra, ó, debaixo do canavial, o negro junto, rente ao canavial, e o Yankee, o americano rico, ó, sobre o canavial. Não dá ideia de hierarquia, de posicionamento? Então, dentre essas alternativas, cuidado com o enunciado. Essas palavras elas são utilizadas para expressar o quê? Não deu ideia de posicionamento? Então, dentre essas alternativas, você tem aqui, ó, a letra D, onde fala que indica relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Tá certo? Essas foram as nossas primeiras dicas. Espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Comente no vídeo. Pode mandar suas sugestões, suas dúvidas, que o corpo docente do projeto da Prova Timão está à disposição para ajudar você a conseguir o seu objetivo, tá certo? Forte abraço e até a próxima.